Então agora vamos começar a calcular o gradiente, né? Veja bem, agora vamos desenvolver uma fórmula mais eficiente para calcular a derivada direcional para uma função diferenciável f. Seja a reta dada por x igual a x0 mais SU1 e y igual a y0 mais SU2. A derivada de f em relação a s no ponto P0 em direção ao vetor u é igual a derivada parcial de f em relação a x no ponto P0 vezes dx ds mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto P0 vezes dy ds, que também pode ser escrito como derivada parcial de f em relação a x no ponto 0 vezes o 1 mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto P0 vezes o 2. Por que o 1, o 2? Porque a derivada, aqui ó, vamos pegar o x. Derivada de x em relação a s. Né? Aqui a constante é 0, derivada de S1 é o 1. Pronto, por isso daqui saiu o 1. Por que o 2? Derivada parcial de y de f em relação. Derivada de y em relação a s. Aqui constante, né? Derivada de y0 é 0, derivada de s em relação SU2 derivada de S é 1 que multiplicou o 2, por isso que aqui ficou o 2 e aqui ficou o 1. Tá? Que pode ser reescrita como derivada parcial de f em relação a x no ponto 0 e mais derivada de f em relação a y no ponto 0, j, vezes o 1 e mais o 2j. Tá? Então, essa parte aqui ela é denominada gradiente de f em P0. E essa parte aqui é a direção U. Definição: vetor gradiente. O vetor gradiente, ou simplesmente gradiente, de f de x, y, no ponto P0 de coordenada x0, y0, é o vetor gradiente de f igual a derivada parcial de f em relação a x e mais derivada parcial de f em relação a y, j, obtido por meio do cálculo das derivadas parciais de f em P0. Exercício 1. Encontre o gradiente no ponto 2, 1 da função. Então, tem a função f de xy igual a y menos x, e eu quero o gradiente, né? Quero encontrar o gradiente. Esse é o símbolo de gradiente. Eu quero encontrar essa expressão no ponto 2, 1 para essa função. Vamos lá. Então, sabemos que f de xy é igual a y menos x. A derivada parcial de f em relação a x é menos 1. No ponto 2 e 1 não tem nada para substituir, continua sendo menos 1. A derivada parcial de f em relação a y é igual a 1. Né? No ponto 2, 1, como o resultado deu constante, continua constante. 1, não tem nada para substituir. Então, eu posso escrever que o gradiente de f, né, para essa função, no ponto 2 e 1, é igual a derivada parcial de f vezes i mais a derivada parcial de f em relação a x vezes i mais a derivada parcial de f em relação a y vezes j. Derivada parcial de f em relação a x, cadê? 1. 1i. Cadê? Desculpa, menos 1. Menos i. Derivada parcial de f em relação a y, cadê? Deu 1. 1j. Então, o gradiente é menos i mais j. Pronto, foi encontrado o gradiente. Exercício 2. Encontre o gradiente no ponto de coordenadas menos 1 e 0 da função g de xy igual a y menos x ao quadrado. Tentem resolver, por favor. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, então temos a função, vamos achar as derivadas parciais. Né? A derivada parcial de g em relação a x é menos 2x. No ponto de coordenadas menos 1 e 0, ou seja, meu x vale menos 1, menos 2 vezes menos 1, 2. Então, a derivada parcial de g em relação a x no ponto dado é 2. A derivada parcial de g em relação a y é 1, constante. Então, independente do ponto, a derivada parcial sempre vai ser 1. Então, o gradiente, né, que vai ser dado por derivada parcial de g de x vezes i mais derivada parcial de g de y vezes j vai ser derivada parcial de g de x, 2, 2i, de relação a y, 1, 1j. Pronto, foi encontrado. Teorema 9. A derivada direcional é um produto escalar.
Ou seja, se f de xy for diferenciável em uma região aberta contendo o ponto P0 de coordenadas x0, y0, então a derivada de f em relação a s no ponto P0 em direção ao versor u é igual ao gradiente de f no ponto P0 vezes u. Tá? O produto escalar do gradiente de f em P0... O produto escalar do gradiente de f em P0 e u. Então, aqui está explicando que a derivada direcional é um produto escalar. É esse produto escalar aqui. Exemplo 2. Encontrando a derivada direcional usando o gradiente. Enquanto a derivada de f de xy dada por x elevado a y mais cosseno de xy no ponto de coordenadas 2 e 0, na direção de v igual a 3i menos 4j. Primeiro, vamos encontrar o módulo de v. Né? O v está aqui. O módulo de v vai ser 3 ao quadrado 9, 16 ao quadrado 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 25, raiz quadrada de 25, 5. Então, achamos o módulo de v. Agora, vamos obter a direção de v, denotada por u. Né? Então, a direção de v dada por v, a direção de v denotada por u é dada por v sobre módulo de v, que é igual, quem quer v? 3i menos 4j, dividido por módulo de v, dividido por 5, então vai ficar 3/5 de i menos 4/5 de j. Agora, vamos encontrar as derivadas parciais no ponto 2 e 0. Tá? Então, vamos lá. Derivada parcial de f em relação a x, cadê? Aqui. Derivada de f em relação a x. Então, isso aqui é constante, a derivada de x é 1, então ficou e elevado a y. Derivada de cosseno é menos seno de xy, vezes derivada em relação a x vezes y. Tá aqui. No ponto, cadê o ponto? Ponto 2, 0. Então, vou colocar 2 no lugar do x e 0 no lugar do y. Então, e elevado a 0, porque y vale 0. 0 vezes qualquer coisa é 0, então ficou seno de 0. Seno de 0 é 0, vezes y que é 0. Deu e elevado a 0 menos 0 é 1. Então, a derivada parcial de f no ponto 2, 0 é 1. Vamos encontrar agora a derivada parcial de f em relação a y. Então, agora y é variável. Então, aqui vai ficar x elevado a y, derivado de e elevado a y é e elevado a y mesmo. Está multiplicando x, continua. Derivada de cosseno é seno. Agora, a minha variável é y, então vai ficar cosseno, vai ser menos seno de xy, vezes derivada de y, vezes x. Faltou um x aqui, tá? Tem uma digitaçãozinha aqui, tá faltando um x aqui, desculpa. Que vai ser igual, no ponto 2, 0, então vou colocar 2 no lugar do x, 0 no lugar do y, então vai ficar 2 vezes e elevado a 0, menos, aqui, a sorte que aqui seno de 0 é 0, né? Mas se fosse diferente daria problema, porque seria 2 vezes 0. Então, mas deu 0, tudo bem. Então, e elevado a 0, 2 multiplica elevado a 0 menos 0 é 2, porque e elevado a 0 é 1, 2 vezes 1 é 2, 2 menos 0 é 2. Então, achei a derivada, as derivadas parciais, né, no ponto 2, 0. Agora, podemos encontrar o gradiente no ponto de coordenadas 2 e 0, que é dado por... Então, o gradiente é f de xi, 1, vai ser 1i mais 2j. 1i mais 2j. Agora, podemos encontrar a derivada de f no ponto de coordenada 2, 0, na direção de v, né, que vai ser dado. Ele é dado pelo gradiente de f no ponto de coordenada 2 e 0, que nós acabamos de calcular, que é i mais 2j, tá aqui, i mais 2j, vezes o vetor u, né, a direção de v, nós acabamos de calcular aqui, que é 3/5 de i menos 4/5 de j. A multiplicação é uma multiplicação produto escalar, né, então vai ficar 1 vezes 3 quintos, né, ficou 3/5, 2 vezes 4 menos 8, menos 8/5, então ficou 3/5 menos 8/5, 3/5 menos 8/5 menos 5/5, menos 5/5 é menos 1. Pronto, encontramos então a derivada direcional de f de xy no ponto de coordenadas 2 e 0. Aqui na está a representação gráfica, né?
costuma-se apresentar o gradiente de f como um vetor no domínio de f. Né? No caso da nossa função, dessa função que nós estamos trabalhando, o domínio é o plano inteiro. Então, o domínio dessa função é todo o plano. Né? A taxa com que f varia em 2 zeros na direção de u igual a 3 quintos de menos 4 quintos de j é o gradiente de f vezes o vetor, vezes o versor u, que é menos 1.